Olá, bem-vindos ao Entre Linhas. O tema de hoje é como promover a inserção social da população de rua. São pessoas que enfrentam as dificuldades da falta de emprego formal e ainda têm que conviver com o preconceito da sociedade, apesar de, em sua maioria, não praticar atos criminosos. Muitos têm, inclusive, família e moradia. É com o olhar voltado para essa parcela da população que a Organização Civil de Ação Social, a OCAS, vem desenvolvendo o seu trabalho. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o diretor da instituição, Guilherme Araújo. Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui no Entre Linhas. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A Organização Civil de Ação Social, que dá nome à revista OCAS, né, é uma ONG e é uma revista, né, onde essa revista tem um papel de inserção social muito importante, né? Nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Muitos telespectadores já devem conhecê-la, né? Por ela estar nas ruas, né? Ser uma revista que já tem um certo tempo de existência, né? Quanto tempo? 8 anos de circulação. 8 anos de existência. Então, ela faz um trabalho social de inserção dessa população de rua. De que forma é feito esse trabalho? Bem, a revista, são 8 anos de existência, ela nasceu em 2002 e o objetivo puro e único dela é dar oportunidade de trabalho para essas pessoas que estão numa situação de rua, numa situação que a gente considera como transitória, como passageira e que muitas vezes depende de um instrumento para que eles possam voltar a ter a renda, voltar a ter interação social com outras pessoas e naturalmente trilhar seu caminho rumo à vida que costumava ter ou a uma nova vida. Esse é o lema básico do nosso trabalho, da revista. Ela não é uma coisa para se eternizar, né? Não, esse trabalho não é para se eternizar, ela é uma transição. A gente procura que a revista seja um meio, mas obviamente que a gente tem que considerar a situação de cada uma das pessoas que estão trabalhando com a revista. Tem o caso de idosos com algum histórico complicado, sem formação acadêmica ou de educação formal. Então, como obrigar ou forçar para que deixe a revista e volte ao mercado de trabalho? Então, a gente tem que incentivar que tenha uma formação e aceitar essas diferenças entre as pessoas. Mas o objetivo principal é que ela seja um meio e não um ponto final. E onde vocês atuam? Em que cidades? Em que locais das cidades? É nas cidades grandes, no interior também? Atualmente, e desde o lançamento, em São Paulo e Rio, nas capitais, e os pontos de venda eles estão geralmente relacionados a museus, cinemas, universidades, centros culturais, ou seja, onde existe a circulação de pessoas que têm uma consciência social, né, e gostem de cultura, porque a revista, a temática dela é fortemente sociocultural, ou seja, aborda temas culturais, muitas vezes ignorados da grande mídia, e traz questões sociais, traz denúncias, mostra o que está acontecendo na rua e outras questões relacionadas. Então, muitas vezes é muito complicado você tentar fazer a venda em regiões em que as pessoas tenham outra consciência, não dê a atenção necessária, ou em regiões de muita movimentação, que as pessoas acham que é mais uma pessoa distribuindo folheto e tudo mais. Então, os locais são escolhidos, são bem estudados, e a gente procura fazer uma aproximação a esses pontos de venda. Por exemplo, está na frente de um cinema, vamos conversar com seguranças, com o gerente do local, explicar do que se trata, para que eles tenham liberdade de trabalho, que sejam respeitados, enfim, que a gente facilite a vida deles, porque não é fácil uma pessoa em situação de rua, cuja autoestima muitas vezes está lá embaixo, trabalhar na venda de um produto que por si só é complicado, ainda mais uma revista, em um país que pouco se lê, né? Então, tem uma série de desafios, mas a cultura é um fator muito importante nesse processo de inclusão. Não só a renda que ela permite, mas o fato de eles estarem envolvidos com a cultura, de trabalhar nesses locais, de ler um produto cultural, isso por si só transforma também. Então, tem uma série de questões envolvidas. É diferente estar num centro cultural vendendo uma revista com esse tipo de reportagem e é diferente de estar num ponto de ônibus ou numa estação de trem, onde as pessoas estão com pressa, com horário, né? Nem sempre estão ligadas naquele assunto. Exatamente, né? É um fator determinante essa questão que a gente está conversando.
e auxilia para que eles enxerguem um novo mundo, eles passam a discutir novos assuntos, discutem filme, leituras, peças de teatro, exposições de museu, então é mais um fator preponderante. Então eu colocaria 3 fatores principais: a geração de renda, ninguém vive sem dinheiro, a cultura, né, você está mergulhado na cultura, e essa interação social, você passa a sair de uma situação de exclusão, que ninguém quer falar com você, ninguém lhe enxerga, e graças à revista, você está uniformizado como um vendedor, você passa a ser encarado como um profissional que tem um produto de qualidade na mão, e muitos vendedores já passaram de estágio, ou seja, conseguiram um emprego graças à indicação ou mesmo diretamente através de leitores. Então, isso é uma coisa muito, muito importante nesse processo também. É um ganho, né, a mais. Exatamente. Então, a Ocas, como você estava explicando, é uma revista de reportagens, né, sobre assuntos sociais, faz denúncias, tem colaboradores, são todos voluntários, né, os jornalistas que produzem esse material, essas matérias, essas fotos, são todos voluntários, né, fazem um trabalho gratuitamente, né, e a população, então, que é atendida pela ONG é que vende. Então, quantas pessoas estão envolvidas em todo esse processo? Tanto os profissionais que trabalham voluntariamente, quanto essa população atendida. Tá, no lado da revista, que não é só a revista, né, no caso da redação, tem todo o trabalho de atendimento à população e todo o trabalho de gestão, captação de recursos, questões financeiras. Eu diria que cerca de 20 voluntários entre São Paulo e Rio de Janeiro, que fazem todo esse trabalho, doando pequena parte de seus dias ou fim de semana e tudo mais. E a gente consegue atender com a tiragem atual e a periodicidade, que hoje são de 2 em 2 meses, é uma revista bimestral, cerca de 50 vendedores ao mesmo tempo. Então, são 50 pessoas que estão tendo uma renda e possibilidade de sair das ruas. E é um público bastante rotativo, né? Porque a ideia é que haja esse movimento. É óbvio que tem aqueles que estão há alguns anos e vão ficar por outros anos, mas tem um grupo que está sempre rodando, às vezes é uma necessidade imediata, às vezes já se recoloca. A nossa experiência mostra que muitas vezes o vendedor que se adapta a Ocas e tem resultados expressivos e rápidos é aquele que está há pouco tempo na rua. Então, já chegou numa situação de rua, está querendo sair e ainda não mergulhou numa situação mais complicada que muitas vezes a própria rua é que leva. Você não chega numa situação muito, muito precária. Muitas vezes, depois de entrar na rua, pelas condições em que são atendidos, pelo preconceito que existe, muitas vezes você mergulha em outros problemas. Então, é um emaranhado de problemas que às vezes é muito complicado entender e por isso que é tão complicado generalizar, que muitas vezes isso ainda acontece e o preconceito é muito forte. A revista ela é mensal? Bimestral. Hoje ela é bimestral. Essa última edição traz uma reportagem sobre um caso verídico, né, de moradores de rua que foram encontrados mortos e que a justificativa seria para limpar a esse em função da visita da rainha Elizabeth. Isso aconteceu na década de 60, esse fato, né? Esse tipo de mentalidade, esse preconceito que passa a ser além do preconceito, né? Isso ainda é uma realidade? Infelizmente ainda é uma realidade, talvez com outra roupagem, com outro cenário, mas a gente tem enfrentado situações como essa, a gente tem combatido, a gente tem denunciado, que são ações de afastar cada vez mais as pessoas que estão na rua do centro e das áreas nobres da cidade, né? Sejam ações como a migração de albergues e equipamentos públicos para essa população para áreas mais afastadas, sejam remoções forçadas que ocorrem literalmente da retirada forçada dos pertences das pessoas para regiões afastadas da cidade. Isso é uma grande preocupação nossa, é parte da nossa missão acompanhar e denunciar esse tipo de ação, e nos preocupa, falando especificamente no caso do Rio de Janeiro, é uma cidade que vai sediar grandes eventos globais, como Copa do Mundo, Olimpíadas, e o histórico desses eventos em todas as regiões do mundo, não só no Brasil, esse tipo de prática é muito comum. Foi muito forte na África do Sul durante a Copa do Mundo,
E é um trabalho que a gente tem que ser feito, sejam com políticas públicas de incluí-los para que trabalhem nesses eventos, enfim, existem alternativas e o nosso papel não é simplesmente combater e denunciar, etc., mas sim trabalhar junto para construir políticas em conjunto com o poder público. Isso é possível, a gente tem tido grandes avanços, no caso, por exemplo, recentemente existe uma política nacional para a população de rua, que tem trazido coisas bacanas, uma visão diferenciada, mas o desafio ainda é muito grande. Então vocês têm uma atuação política também, né? Eu acredito que o papel do terceiro setor como meio de campo, a sociedade civil organizada, fazendo esse meio entre a população, o poder privado e o poder público, é uma atividade política. Talvez não partidária, mas que é uma atividade política e deve ser, eu não tenho dúvida disso. Você tem uma ideia, existem pesquisas que mostrem o perfil dessa população de rua, pelo menos no Rio e São Paulo, que são os locais onde vocês mais atuam? Existem pesquisas que mostram esse perfil, né? Geralmente tem muita pessoa com formação, são trabalhadores, que estão na rua por algum trauma que passaram em suas vidas, é uma coisa comum. E uma das grandes vitórias dessa política nacional da população de rua é a realização de um censo oficial da população de rua em todo o país. Então, são alguns dos avanços que estão ocorrendo, que ajudam as entidades que trabalham para a reinclusão dessas pessoas identificarem e acertarem nas políticas e nas ações que essas pessoas merecem e precisam, né? É preciso conhecer o público, né, ao qual você vai dirigir essa política, né? Como eu comentei anteriormente, se você generalizar, tratar essa população como homogênea, esquecer que é uma população heterogênea, diferentes sexos, idades, formações e tudo mais, você não vai acertar na sua política. A sua política não vai ser eficaz. Exatamente. Né? Depende de um diagnóstico correto para você entrar com a ação corretiva, né? E preventiva muitas vezes, que é outra questão que muitas vezes as pessoas esquecem, né? O lado preventivo, né? O preventivo que está nas periferias, está no interior do país, está na falta de oportunidades, na falta de desenvolvimento, que culmina na rua. Então isso é a pontinha de um iceberg que muitas vezes é maior e muitas vezes as pessoas esquecem, né? Esse segmento está inserido no censo de 2010? Você tem informação sobre isso? Não, esse é um trabalho que vai ser feito, vai entrar a partir de 2011. Não entra nesse censo. Exatamente. É uma população que não é computada, provavelmente. Né? Ela foi com trabalhos municipais, você tem as estatísticas, mas no trabalho nacional ainda é algo que está carente. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar com o Guilherme sobre o 8º Campeonato Mundial de Futebol Social. Fique ligado na TV Alerj.